Olá, seja muito bem-vindo ao canal da Reboco Contabilidade. O assunto de hoje é abertura de empresas, onde eu tenho várias atividades em um mesmo CNPJ. Isso é bacana para o meu negócio? Vai me beneficiar? Vai me ajudar a economizar imposto? Fique comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar em detalhes. Se você não me conhece, é novo aqui no nosso canal, meu nome é Romário, eu sou diretor aqui na Reboco Contabilidade. A gente já tem diversos empreendedores em todo o Brasil, desde prestador de serviço a alguns comércios, a gente está aí para ajudar. Vamos lá, pessoal. Quando a gente fala em abertura de empresas, a gente coloca ali as atividades correlatas às atividades que você vai exercer. Muitos empreendedores procuram e falam assim: Romário, eu vou abrir empresa agora, hoje eu trabalho com tal atividade, mas eu pretendo trabalhar com outra atividade mais à frente. Geralmente tem a ver com comércio e serviço. E por que quando a gente fala assim, será que é interessante eu ter várias atividades no negócio, ter um único CNPJ, ao invés de abrir outro CNPJ, por exemplo, um CNPJ para comércio, um CNPJ para serviço? Por que é interessante eu ter dois CNPJs ao invés de um? Pessoal, na maioria das vezes é interessante que você tenha, interessante quando você abre uma empresa, você já inicia no Simples Nacional. Isso não é uma regra. Vou dar um exemplo aqui. Vamos colocar que você vai abrir um açougue. Açougue, talvez não seja interessante você ficar no Simples Nacional. Geralmente até R$100 mil de faturamento ali, várias empresas ficam no Simples Nacional. Mas tem algumas que já de imediato alcançou ali acima de 50 mil de faturamento, já é interessante para o regime tributário, como por exemplo açougue. A gente tem alíquota zero, a gente tem ST, tem um monte de coisinha ali, né, que a gente consegue ter um benefício fiscal. Mas via de regra, né, na maioria das vezes, vai para o Simples Nacional. E o Simples Nacional a gente paga tributo sobre faturamento. Pensa comigo aqui, você tem uma empresa que presta serviço e também vende mercadoria. Vamos colocar que na prestação de serviço você fatura nessa empresa, vamos colocar aqui R$70 mil. E na venda de mercadoria você fatura R$100 mil. Então o total do faturamento mês é 170 mil. Vamos pegar uma média aqui, pessoal, só para a gente verificar aqui, ó. 170 mil vezes 12 vai dar 2 milhões e 40 mil. Esses 2 milhões e 40 mil você vai ter uma certa faixa, né, de tributação. Então, quando você soma os dois faturamentos, você vai pagar mais imposto no Simples Nacional, porque você vai estar numa faixa maior. Ao invés de você ter uma empresa para comércio, que vai estar na faixa ali de 1 milhão e 200, a alíquota vai ser menor, e uma empresa de serviço que vai estar na faixa de aproximadamente R$800 mil, que vai estar na outra faixa menor. Então, na maioria das vezes, quando você abre mais de uma empresa, você segrega as atividades, melhor dizendo, você tende a economizar impostos. Às vezes os empreendedores falam assim: eu vou ter duas empresas, eu vou gastar mais, é 2 honorários, é duas inscrições e por aí vai. Mas o importante, pessoal, quando a gente faz a conta e você chega na economia, isso que importa quando a gente começa a falar de negócio, né? Agora, tem negócio seguinte: Mário, eu vou abrir vários CNPJs para diminuir o imposto. Tem negócio que é interessante ser para o lucro real, né? Ou ir para outro regime tributário, como por exemplo lucro presumido, mas tem que fazer conta. Mas as empresas que estão começando, né, geralmente a gente coloca no Simples Nacional por conta que o faturamento também tímido está seguindo ali, né, bem no início. E quando você tem mais de atividade, é interessante você ter dois CNPJs ao invés de um. Lembrando o seguinte, pessoal, isso não é uma regra, a gente tem que fazer a conta, mas na maioria das vezes, empresas que prestam serviço e também tem comércio junto, é interessante você segregar as receitas. Uma outra questão também, a gente fala muito aqui para engenheiros, né, que nos segue bastante aqui, uma área que a gente atende bastante, engenheiro, representante comercial, empresas de serviços médicos também. Essas empresas, pessoal, elas pagam, quando a gente coloca no Simples Nacional, paga tributo sobre faturamento, elas estão no anexo 5 do Simples Nacional. Então, o que significa? Já paga ali, já inicia pagando ali 15,5%. Eu consigo reduzir a alíquota dessa empresa quando eu aplico a sistemática do Fator R. É uma contabilidade especializada como a nossa, aplica essa sistemática para reduzir o imposto do nosso cliente. Mas pensa aqui, se eu tenho várias atividades de CNPJ, o que acontece? Eu jogo o faturamento para cima, eu vou ter que ter um peso de folha de pagamento muito alto para a gente conseguir economizar esse imposto. Então aí, quando a empresa é anexo 5, é prestação de serviço que chega no anexo 5 do Simples Nacional, esquecemos de comércio, porque senão a empresa paga muito mais imposto. Então, esse é o vídeo que eu queria trazer para vocês aqui. Se você ficou com a gente aqui até o final, gostou do nosso conteúdo, curte o vídeo aí, compartilha com seu colega, seu amigo. Se você não tem inscrito no nosso canal, já se inscreva aí, a gente posta vídeos semanais de grande informação aí relativa à questão de empresas. Então, pessoal, resumindo aqui, e não é regra, mas na maioria das vezes é interessante você ter
duas empresas ao invés de uma, ou mais de duas empresas. Nós estamos falando aqui de segregação de receitas. Se eu tenho uma empresa que vende mercadoria, uma empresa que presta serviço, via de regra, é interessante que eu rateie o faturamento ali para comércio, faturamento para serviço. Divida esse faturamento. Segrega comércio em uma empresa, serviço em outra empresa, porque aí eu abaixo o meu faturamento acumulado. Lembrando o seguinte, você vai ter uma empresa que vai estar numa faixa de faturamento e outra que vai ter outra faixa. Isso você consegue economizar imposto. Se você está nessa situação, entre em contato conosco. Eu vou deixar aqui abaixo os dados para contato. Vai ser um prazer atender vocês. Conte com a gente.